Bom dia. Bom dia, a gente está aqui ainda, o auditório está acordando, né? Está abrindo os olhos. E a gente está aqui com essas 3 convidadas, mas eu antes queria agradecer profundamente ao BDMG Cultural, às mulheres do BDMG Cultural, a essa equipe, né, que organizou esse encontro. Como eu falei ontem, organizou de forma muito feminina, com muito diálogo, né, muita escuta, muita troca, e reuniu aqui, em Belo Horizonte, pessoas que estão vindo de fora. A gente tem convidadas aqui nas mesas, né, que não são daqui de Belo Horizonte, mas eu acho que a música mineira merece muito esse olhar, né, essa atitude. A gente já viu alguns encontros desses acontecendo em outros lugares, né, outras iniciativas dessas, mas aqui em Belo Horizonte, um encontro como este é uma ação pioneira. Embora a gente tenha mulheres movimentando a cena musical em Belo Horizonte de forma muito forte, já há bastante tempo. Então, eu estou aqui com 3 convidadas, 3 musicistas, e essa mesa a gente vai tratar sobre um espaço, né, um determinado espaço onde a música acontece e onde as mulheres também estão, né, que é a música feita dentro das corporações musicais, espaços mais institucionais, né, muito herméticos, constituídos ao longo da história, com padrões muito determinados. E essas mulheres, então, estão aí dialogando há séculos, há séculos, com essas instituições e com essa forma, né, de se fazer música e de se estar dentro dessa música. E ontem, foi logo no começo, a Titânia estava falando da questão das mulheres que vieram antes de nós. E eu me lembrei especificamente de uma compositora italiana, do século XVI, uma veneziana, chamada Barbara Strozzi. A Bárbara era uma autora, uma cantautora, fenomenal, né? Pela obra dela, vê-se o quanto ela era uma grande musicista, teorbista, cantora, compositora e cortesã. Né? Ela era filha de um libretista de ópera, uma filha bastarda de um libretista de ópera. E essa mulher foi a única pessoa neste século que publicou toda a própria obra em vida. Autores muito mais reconhecidos, né, não passaram por essa benesse de ter a obra publicada em vida, como, por exemplo, Monteverdi, que é um nome que marca a inauguração dessa música, desse tempo, né, chamado música barroca. E a Bárbara Strozzi estava ali, neste momento, compondo. E a gente imagina, né, uma certa Dona Beija veneziana, né, com toda a potência daquela mulher, né. A Bárbara Strozzi não existiu até a década de 90. Né. É uma pessoa, né, com esse grau, né, de capacidade de ter publicado uma obra, 8 livros de música inteiros, né, ainda nessa época. Só agora, recentemente, foi trazida à tona, ainda não no lugar de uma importância dessa obra e dessa pessoa, né? Mas a gente vê como que, ao longo do tempo, o campo da música ligada, né, a essa prática da música que eu chamo de música de concerto, né, que tem a questão da música erudita, popular, a gente sabe que as coisas têm, né, são esses pormenores, o que né, organiza essa música como erudita e popular, a gente já entendeu que tem que ser soterrado, né? Mas, nesse lugar institucional, das corporações musicais, nascidas, desenvolvidas ao longo da história, dentro de estruturas muito fixas, que executam um determinado tipo de repertório, né? A gente vai ter bandas militares, big bands, orquestras, coros. A gente entende que também são lugares de muita opressão, né, e estabelecidos, obviamente, por lógicas patriarcais. Então, essas 3 musicistas que estão aqui, né, a convite do BDMG Cultural, e eu estou muito honrada de mediar essa mesa com essas mulheres, né,
têm as suas trajetórias imbricadas neste processo. Eu sou gestora de um projeto grande de ensino de música para escolas de rede pública, de João Molevade e Juiz de Fora, e esse projeto também acontece em Feira de Santana. Eu tive muito diálogo também com o pessoal da Nel Gibá, que é um projeto muito grande de ensino de música que tem na Bahia também. E a gente viu que, na realidade desses projetos todos, as mulheres são maioria. Então, na hora desse início do estudo da música, né, quando alguém oferece um instrumento musical, são elas as primeiras a dizer sim, eu quero. Mas por que, quando a gente olha para os corpos estáveis, para as estruturas profissionais dessa música que elas estão estudando, a gente não as vê, né? A gente não vê mulheres. A gente vê, hoje em dia, um pouco mais. As meninas vão aprofundar um pouco sobre isso, né? Essas questões históricas, elas conhecem, cada uma muito pertinente às suas áreas. Mas a gente não vê refletido ali, no ambiente profissional, aquilo que a gente vê no desejo de tantas mulheres como de serem musicistas. Alguma coisa acontece no meio do caminho. Então, eu queria chamar aqui a Flávia Mota, a Lara Tanaka e a Liz de Carvalho, não necessariamente nessa ordem de fala, mas eu queria chamar as três, né, para falar um pouco para nós da visão delas sobre isso, a partir da experiência que elas têm, né, da própria trajetória delas, e de como que elas também, a partir deste lugar, entenderam como que elas podem atuar e o que elas, né, quais são também as respostas que elas deram para os confrontos vistos aí dentro. Então, eu queria convidar a Liz para abrir. Oi, bom dia a todas, a todos, a todes que estão aqui nos ouvindo. Eu queria agradecer muito esse convite. Estou muito feliz de estar aqui, muito mesmo, muito honrada de estar podendo ter esse lugar de fala aqui para vocês. E estava no caminho pensando, né, o que eu poderia dizer. Eu vim a pé do hotel até aqui e só me ocorria, sei lá, 1000 coisas. Porque, assim, a gente poderia ficar falando sobre isso por dias, né, se a gente fosse organizar ponto por ponto. E aí eu resolvi, então, contar um pouquinho da minha trajetória ligada a mulheres na música, né, que começou, na verdade, na década de 80, quando eu entrei num grupo de música instrumental feminino, o grupo Kali, com K, falei, tem até referências disso. Tem 2 músicas, na verdade, foi o que ficou dessa história no YouTube da nossa performance, né? Era um grupo que foi um grupo muito respeitado enquanto aconteceu. A gente veio, inclusive, aqui para BH, na época, tocar no Cabaré Mineiro, e a gente conseguiu acontecer. E eu entrei nesse grupo, na verdade, que era um quarteto que tinha acabado de gravar um LP, até conversando com a Débora Gugel, que está aqui também, de São Paulo. Ela possui este LP, assim como eu. Eu entrei no lugar da Mariô Rebouças, uma pianista incrível, que a gente tem em São Paulo também, porque ela estava grávida. E, na época, eu entrei no Kali no lugar dela para substituí-la e não refleti muito, mas depois, com o passar do tempo, quando essa questão começou a ficar muito clara, muito acesa, né, na minha vida, eu percebi que... Falei, puxa, a Mariô parou de tocar no Kali porque ela ia ter um filho. Né? Que coisa difícil isso para a mulher. Né? Fico pensando, e ela nunca mais voltou a tocar no Kali. Quer dizer, não era assim, olha, você segura a minha onda até sei lá, até a bebê ter 3 meses, 4 meses, ou antes, a gente vai, né, eu volto a tocar quando der. Não, ela saiu definitivamente. Eu fico pensando na falta que fez ela ter algum tipo de suporte nessa época, né, como mulher-mãe. Né? Provavelmente nenhum, né, a ponto de ela dizer, olha, não vou conseguir mais voltar a tocar, porque eu tive um filho. Então, já começamos assim, né, com essa história do Kali, esse grupo de música instrumental. E esse grupo foi muito importante para nós 4. Eu acho que nos fortaleceu muito. Então, já começou aí a percepção de que, como um grupo de mulheres pode nos fortalecer, pode nos acolher, para a gente poder ter voz. Né? Na música instrumental e no jazz,
a gente tem os solos, os improvisos, né, que é o lugar em que você fala, em que você coloca a sua voz, você se expõe muito, né? E isso em grupos masculinos, especialmente nessa época, era bem complicado, né? Quer dizer, você falar sem ser olhada com alguma crítica, né? Tipo, o que você está fazendo aqui, o que você está falando, o que você está tocando. Então, o fato de nós 4 termos começado assim com muita força a nossa carreira profissional assim, eu sei hoje o quanto nos fortaleceu, tanto que nós 4 prosseguimos e tivemos uma carreira dentro da música e produzimos bastante, né? Com este grupo, eu já até contei ontem, numa fala, a gente acabou sendo chamada pelo Rich, aquele cantor e compositor, né, do Menina Veneno, inspirado no Prince, que na época tinha montado uma banda mista, foi até São Paulo nos buscar para participar dessa banda mista que ele montou. Por um ano, fizemos uma turnê com ele, que foi completamente inédito isso também, né? Nunca... isso na década de 80, né, um artista pop chamar mulheres para participarem do trabalho com ele. Então, desde então, eu passei a ter esta vivência, né, do quanto isso era importante em termos de fortalecimento. Prossegui depois do meu caminho, tocando com homens, com grupos mistos, com grupos só de homens, na maior parte só de homens, eu sendo a única mulher, mas segui, gravei, toquei, compus, toquei ao vivo, e muito, né? Fiz diversos shows, e até que eu virei mãe. Então, neste momento, eu falei, puxa, ficou de fato, naquele momento, um pouco complicado eu continuar com a minha vida de turnês, de noite, né, de trabalhar na noite. E eu falei, eu acho que eu vou ter que dividir um pouquinho isso. E aí fui começar a dar um pouco mais de aula do que eu já dava. E na Escola de Música do Estado de São Paulo, a EMESP, a famosa Tom Jobim EMESP, lá de São Paulo, uma escola de música pública, ligada à Secretaria de Estado da Cultura, estavam precisando de professores. Eu falei, bom, acho que vou mandar meu currículo lá, porque aí eu começo a dar aula também, né? Vou reforçar um pouco aqui meu orçamento, a minha atividade na música, porque eu nunca pensei em parar, claro. Toquei grávida até 9 meses, praticamente. E aí entrei, meu currículo foi aprovado, entrei na EMESP, estou lá há 30 anos, que é a idade da minha filha. Lembro que eu dava algumas aulas, voltava correndo para casa para amamentar, mas fui construindo um trabalho nessa escola, que é uma escola, de fato, muito importante no estado de São Paulo, para a cidade de São Paulo. E foi lá que surgiu a ideia da formação da Jazzmins, né? Porque, durante todo esse tempo, dando aula lá, junto com outras poucas mulheres que faziam parte, né, do corpo docente, fomos reparando justamente o que foi dito pela Letícia, né? Quer dizer, as meninas começam lá no início, jovenzinhas, sendo quase maioria, né? Se passando um pouco da metade, em termos de interesse em estudar um instrumento. E o tempo vai passando, né? Elas vão aprendendo, vão de alguma forma se dirigindo à profissionalização, e esse número diminui drasticamente, né? E aí, justamente, a questão que fica o que acontece, né, no meio deste caminho, que essas mulheres vão parando, né, vão desistindo. Durante um tempo, eu participei de grupos de mulheres dentro da EMESP, para a gente justamente tentar conversar e colocar essas questões na mesa e tentar conversar e descobrir o que estava em jogo, né, nessa história da profissionalização da mulher. E aí a gente acabou reunindo já alunas que, com certeza, permaneceriam na música, né, profissionalmente. E, assim, a primeira coisa que apareceu disso dentro da escola, né, nesses grupos de conversa que a gente começou a organizar lá dentro, foi o assédio. Em primeiro lugar, o assédio sexual, e depois o assédio moral, também tão intenso quanto, né? E nos demos conta que este é um fator bastante importante de afastamento das mulheres da vida profissional, porque algumas, de fato, desistem, né? O assédio sexual e o assédio moral são muito poderosos, né? Eles afastam as mulheres, de fato, da música. Isso a gente teve claramente exposto pelas alunas que se sentiram muito à vontade nesse grupo de conversa de mulheres a colocar, né? A gente chegou até a
a coordenação da escola, né, para colocar que a gente estava sentindo a necessidade de ter um departamento de assistência social que conseguisse recolher e receber, acolher, né, essas denúncias, né, e a coordenação da escola não fez nada. Aliás, depois de algum tempo, de fato, montaram um departamento de assistência social que ficou mais fortalecido no dia em que, preciso contar isso, né, que aconteceu na IMESP. A IMESP acordou com cartazes colados no seu muro, esses mesmos cartazes colados nos postes e no caminho até o metrô, com fotos de 3 professores assediadores. Foi uma coisa, né? A gente chegou na escola e fez assim, de uma potência essa atitude, né? Que a gente nunca soube de quem foi. Eu até poderia saber, né? Porque eu fazia parte desse movimento na escola. A gente nunca soube. Chegou uma hora e falei: você quer saber? Não preciso saber quem é. O fato é que foi ótimo terem feito isso. Fizeram com capuz, que foi tudo filmado, né? Colaram durante. E, claro, que esse episódio definitivamente acendeu a atenção da coordenação para este assunto. Esses professores foram chamados. Foi feita, claro, uma como é que se chama? Uma investigação, né, para ver de fato fazia sentido essas denúncias. Outras alunas acabaram também dando seu depoimento e esses professores foram demitidos finalmente, né? E assim, agora um departamento de assistência social passou a funcionar com um pouco mais de potência, de força dentro da escola, e incrível isso, né? Foi e eu acho que isso tudo começou com este grupo de conversa de mulheres que a gente começou, acho que deve fazer bem uns 8 anos atrás, dentro da escola, né? E aí foi lá na IMESP que a gente teve a ideia de formar Jasmins, porque as alunas, especialmente alunas de instrumentos de sopro, se queixavam muito de não terem chance, de não serem chamadas, de não participarem de grupos de estudos de homens. E, além disso, eu já estava observando há algum tempo que nas big bands em São Paulo a porcentagem de participação das mulheres era 0, não tinha nenhuma mulher nunca tocando em nenhuma big band. Quando Maria Schneider esteve em São Paulo e foi montada uma big band para ela reger e para tocar as obras dela, eu sou muito fã dela, né? Cheguei até a procurar a coordenação do projeto para dizer, né, pedir: posso tocar uma música com ela? Não vai ser possível. É uma banda também exclusivamente masculina. E, neste momento, eu falei: não é possível uma coisa dessa. Né? Por que tanto não? Né? Por que tanta porta fechada na cara? Né? Eu fui pedir, me disponibilizei. Eu acho que eu tinha capacidade, possibilidade de fazer isso na época. Por que não? Né? E foi aí que essa sementinha começou a crescer. E aí, Paula Valente, que é uma professora de saxofone também da escola, conversando com ela tinha também o mesmo sentimento. A gente resolveu montar uma big band a partir da escola, né? Uma big band profissional, mas a partir da escola. Então, a gente chamou professoras de música da IMESP. Tínhamos, na época, lá a baterista Lilian Carmona, né, que foi chamada, eu, né, no piano. Sou pianista, esqueci de me apresentar. Dou aulas de piano popular, chamado piano popular. Me considero uma improvisadora, enfim, compositora. A Paula, no saxofone, a Marta Osetti, na flauta. Eram as professoras que estavam lá na escola e que se dispuseram rapidamente a participar, né, dessa big band. A Rê Montanari, que foi embora há 1 ano atrás, nos deixou precocemente na guitarra. E deixa eu ver quem mais. A Paula Pires, que é uma clarinetista, na época professora também. Deixa eu ver quem mais. Bom, somos 17, né? A Jasmins é uma big band de 17 mulheres. E chamamos também ex-alunas. A Paula chamou ex-alunas de saxofone. Eu chamei ex-alunas, porque eu também dou aulas em grupo, eu dou aulas de harmonia. Chamei uma percussionista, vibrafonista, que também tinha sido minha aluna, e montamos a banda. Aí, antes de montar a banda, a gente também pensou muito na formação que a gente queria dessa big band. Foi, aliás, também uma coisa importante. E a gente achou que a gente podia
ter uma formação de Big Band um pouco diferente, né, para já não entrar nesse circuito comparativamente, né? Então, a gente quis amadeirar um pouquinho mais e a gente pensou, então, numa formação que, ao invés de ter 4 trompetes, teria 2 trompetes, clarinete e clarone, em vez de ter 4 trombones, teria 2 trombones, flautas, né, e trompa. E aí e a cozinha, né, que a gente chama de cozinha: piano, baixo, bateria, guitarra, e percussão e vibrafone. Nós pensamos bastante, nos reunimos algumas vezes, eu e Paulo, para decidir essa formação, conversamos com alguns arranjadores, arranjadoras, que a gente também conhecia para poder definir essa formação, chamamos, né, e começamos a ensaiar na IMESP. Nesse sentido, a gente teve, eu diria, a gente estava na hora certa, no lugar certo. O diretor da IMESP havia participado, na época, de encontros sobre mulheres na música. Ele havia sido chamado como convidado e ficou muito chocado com os números, que eu acho que a gente terá aqui, né, com esses números mínimos, né, de participação de mulheres em orquestras, de mulheres regentes, inclusive. Ele estava muito chocado. Eu diria que ele é um homem bastante sensível, e quando fomos conversar com ele sobre essa ideia, na verdade, para pedir espaço para ensaiar lá, porque a gente não recebe nenhum tipo de suporte financeiro, nada. Ele ficou muito feliz que isso tivesse acontecido lá, e hoje nós temos uma sala para ensaio semanal, nossa, que tem consta até da agenda de ocupação das salas, por conta deste momento certo em que a gente estava e que o agradou tanto, né? A gente está formando uma Big Band de mulheres, e ele tão impressionado com esses baixos números, né? E foi assim que nasceu a Jazzmins. A gente começou a ensaiar lá. Conseguimos não, né? Uma produtora, amiga nossa, ficou sabendo da ideia, vestiu a camisa. Eu digo que ela é a 18ª Jazzmins. E foi a luta por nós, conosco, e a gente já estreou no Jazz na Fábrica, no Sesc Pompeia. A gente conseguiu estrear lá, né? E, desde então, a gente tem um caminho que eu acho bastante interessante, de muita intensidade. A gente toca bastante, participa de festivais. Aliás, este semestre, a gente participou de um festival que chama Música para Todos, Diversidade, que é um festival patrocinado pela Toyota, né, em que a programação é toda feita por grupos femininos, por grupos de mulheres negras, especialmente isso, né, grupos que trabalhem essa questão da diversidade. E tem 3 apresentações por dia nesse festival. É muito interessante, aliás, é muito interessante. Na última apresentação que a gente fez foi ao ar livre, um bolsonarista começou a xingar a moça que estava apresentando, né, e falando sobre a diversidade, a importância da diversidade. Ele estava de bicicleta, ele começou a berrar aos berros, dizendo que ela calasse a boca, e saiu correndo de bicicleta. Falei, puxa, realmente, este é um festival importante. E é isso. Eu acho que eu teria a falar. Provavelmente não falei de várias coisas que gostaria de dizer, mas acho que esses que são os pontos importantes, né? O princípio, o nascimento da Jazzmins dentro de uma escola de música, que tem, em sua maioria, alunos músicos, professores músicos. Tem uma professora negra, no seu corpo docente, de 120 professores. Então, enfim, estamos neste lugar onde a gente está conversando, formando grupos de estudo, grupos de conversa, para poder transformar. Uma escola que teve este episódio, né, de assédio sexual tão potente, né, que sim, ficou claro para a cara de todo mundo. Então, é isso. Obrigada, gente. Você ainda vai falar mais um cadinho, Liz. A gente ainda vai costurar. A gente falou assim, né, que bonito que foi. A gente se encontrou antes, assim, né, pela internet, para bater um papo e se conhecer, né? Quanto mais a gente conhece, mais a gente consegue dizer, olha, não deixa de falar isso, né? E foi muito. A gente terminou a conversa já se sentindo muito comadres, né? E eu vou chamar a Lara, e eu lembrei de uma questão assim, bem relevante em relação, né, porque existe também, dentro dessa lógica, dessas estruturas corporativas, né, uma distinção muito clara entre a música instrumental e vocal. Coros e orquestras têm, dentro dos ambientes profissionais, né,
posições muito distintas, onde o coro vale muito menos, né? Mas é onde estão, pelo menos metade, mulheres. Né? Não por um interesse em que as mulheres estejam no palco, mas porque a própria estrutura coral prescinde de vozes femininas. Né? Embora, né, ao longo da história da música, onde foram se constituindo essas estruturas corais, né, a gente já teve fases, já teve épocas, né, em que as mulheres eram proibidas de cantar. Né? Então, os homens faziam as vozes femininas, o que hoje são vozes femininas. Né? Então, sopranistas e contratenores, e, na ópera, inclusive, castrates, né, castrados, que realizavam os papéis femininos, vestidos, né, representando papéis femininos. Isso não acontecia em todos os lugares, foi um movimento muito forte na Itália, que teve um interesse em outros países, outros reagiam mais por uma questão política, porque eram países que tinham... por exemplo, a França e a Itália, que tinham uma espécie de rixa estética, mas, durante muito tempo, né, o lugar das mulheres, do canto feminino, estava restrito à música religiosa. Né? Primeiramente, dentro de mosteiros. Depois, mesmo quando esse canto estava nas igrejas, né, público, os homens assumiam o papel dessas vozes agudas. Então, na história da formação do canto coral, a gente tem também, né, um caminho até que as mulheres assumam este papel, né, de cantar as vozes de sopranos e de contraltos. Até se usa a terminologia masculina. Não são sopranas. Né? As mulheres são sopranos e são contraltos. E a Lara Tanaka, né, é uma das raras maestrinas. Né? A gente estava falando ontem aqui sobre... Não só, né, se na música instrumental a gente vai ter um número muito reduzido de mulheres, na regência, ainda menos. Na regência coral, um pouquinho mais. Na regência orquestral, praticamente, né, a gente conta nos dedinhos da mão. E vocês podem ver, inclusive, né, que representamos aqui 4 mulheres brancas. Então, quando a gente está falando também desse tipo de repertório, desse tipo de organização, né, institucional, as corporações, né, os grupos orquestrais, então, a gente ainda tem essa questão que você falou, né, como que, não só nas universidades, né, nas escolas de música formais, né, professoras, né, professores e alunas, obviamente, também negras, né, são uma imensa minoria, mas elas são uma imensa maioria nos projetos sociais. Então, quando a gente tem projetos grandes de ensino de música, são muitas meninas negras. Então, o filtro delas, o filtro que, né, onde vai chegar no ambiente profissional, é ainda muito mais rigoroso, né, muito mais restritivo e, obviamente, reflete. Né, nós somos um reflexo, eu acho, dessa realidade, esse palco reflete essa realidade. E, obviamente, a gente vê no nosso ambiente de trabalho também como que isso é presente. Estamos em Minas Gerais, alguns estados isso é uma coisa mais forte, né? Outros menos, dada a realidade mesmo até de outros, por exemplo, a UFBA, né? Ou a Sinfônica da Bahia, e, obviamente, se a gente vai para o Rio Grande do Sul, a realidade ainda é outra. Mas eu gostaria de chamar, então, a Lara Tanaka, que é a maestrina do Coral Lírico de Minas Gerais, onde eu sou cantora, e tenho, então, a honra de ter a minha maestrina aqui ao meu lado, no palco. Obrigada, Lili. Bom dia, gente. Bom, eu que agradeço o convite, é uma honra minha. Ontem eu tive a oportunidade de estar aqui de manhã, assistir algumas palestras, alguns debates, e me senti ainda mais honrada de estar no meio de mulheres tão importantes, tão empoderadas, tão poderosas, tão inteligentes, tão cultas. E eu que já admiro tanto Letícia e Marcela, que são 2 mulheres muito fortes aqui dentro da cultura de Minas, aqui da cultura de BH, e que fazem tanto, né, por essa cultura. E eu acho que é um debate assim, muito urgente, esse que a gente está tendo aqui hoje. Agradeço demais ao BDMG, a essa iniciativa. E eu acho que isso é só um começo, realmente, que a gente precisa de continuar. Né? Isso é realmente muito urgente, o que tem acontecido, que a gente conversou um pouquinho, né, antes da gente ter esse encontro aqui hoje. E
e confesso realmente assim que a gente às vezes não percebe essa situação, né? O quanto que a gente ainda é minoria dentro do nosso cenário, não só assim em todas as situações profissionais e tudo, mas na música, por exemplo, no meu caso, assim, né, os vários cursos e festivais que eu já frequentei, sempre fui a única mulher, né, fazer assim, a primeira vez que eu fui para o Festival de Campos do Jordão, eu fui a única mulher. Eu tive a sorte de ser aluna do Tibiriçá, que é um maestro muito generoso assim com todos os alunos, né? Então ele me acolheu ali, assim, me chamou de ouvido absoluto dele ali, me colocou assim num posto bastante importante assim durante o festival. Mas nem sempre foi assim, né? Os outros festivais, algumas vezes eu já fui assim preterida, eu senti talvez por ser mulher. Já tive assim, já fui super, foi no meu ano de formatura. Eu estava me preparando, eu estava com as Bodas de Fígaro, né, que eu regia a ópera As Bodas de Fígaro, e fui para o festival, como é que chama? Eleazar de Carvalho, em Fortaleza. Ah, e Lara, também As Bodas de Fígaro, a Marcela fez a produção executiva da ópera. Foi Teatro Semig, né, na época. E aí eu fui para esse festival, estava assim já com a ópera toda na minha cabeça, estava, né, assim no gás ali de fazer e me dar mais uma reciclada ali no festival. E aí o professor assim me deu um balde de água fria, falando assim: olha, não vai para a orquestra não, sabe? Assim, você gosta você trabalha com coro? Eu falei, trabalho também, né? Minha formação aqui na faculdade era canto coral e orquestral, né? Regência coral e orquestral. Eu falei, não, então vai reger coro, não mexe com essa coisa de orquestra não, porque isso não é para mulher, não, assim. Então eu tive que ouvir esse absurdo, assim, né? Mas, enfim, isso foi uma das poucas situações assim que eu passei e que continuo passando, né? Porque realmente assim a gente ainda está nesse lugar de muito machismo, né? Assim, e a mulher no poder ela nunca é muito bem vista, assim, né? É sempre uma coisa assim, mas será que ela dá conta, né? Ainda mais eu aqui no meu 1,5 m, né, de mulher, e ainda tem isso, assim. Eu estou falando brincando, mas existe isso também. Né, assim, várias vezes eu já falei, nossa, mas você cresce tanto no palco ali, né? Você é tão pequena aqui, você cresce nesse palco, né? Mas, enfim, Letícia sabe assim das coisas que eu passo, assim, né, de muita afronta, assim, muito desrespeito. E eu acredito, sim, por ser mulher, né, por estar nesse lugar de liderança ali, de ter que ouvir assim alguns coralistas assim interrompendo meu ensaio, perguntar por que eu vou fazer daquela forma, por que eu vou ensaiar daquela forma, por que eu não vou fazer outra coisa, assim. Né, assim, que coisas que eu já vi que não tinham acontecido antes, assim, com outros maestros, né? Porque antes de me tornar regente titular do coral lírico, eu também fui regente assistente de um maestro que, né, assim, aliás, é bom falar assim, dentro do coral lírico, antes de mim tiveram 2 maestrinas, que é até um número bastante razoável, assim, para um coro que tem 40 anos, né, Lili? E ali já se passaram talvez, eu acho que 12 maestros. Então, acho que é um número razoável, né? Assim, ter 3 maestrinas nessa história, eu acho que é um número até razoável. Bom, queria também falar, assim, acho que ontem a Titane falou dessa coisa desse lastro, que é importante falar, né? A minha mãe também, assim, ela foi uma pianista, ela é pianista até hoje, né? E trago isso dela, assim, era mãe, né? Assim, ela é mãe de três filhas, assim, dava aula dentro de casa, então, assim, essa labuta, né, de ter que maternar e trabalhar ao mesmo tempo, assim, que além de tudo isso que a gente vive, assim, né, de toda essa dificuldade de trabalhar, assim, de ser líder dentro de um grupo, né, e ainda tem essa maternidade por trás, assim, que a gente tem que lidar também no dia a dia, que é mais uma coisa assim, né, dificultadora assim para a gente, que não é fácil e que muitas vezes a gente não é compreendida também, né? As pessoas não têm muito esse olhar assim de não, tudo bem, assim, né? Se sua filha está passando mal, pode ir embora, ou sei lá, não existe isso, assim, né? Eu sou praticamente mãe solo, tive um companheiro abusador também, ainda tive isso também, né? Que a gente passa por isso também como mulher. Enfim, assim, eu acho que por isso é tão importante ter esse espaço, né? Essa conversa, porque
eu fico pensando assim, o que a gente pode fazer para mudar isso assim dentro do nosso cenário, para que a gente consiga ter mais espaço, ter mais voz, ter mais oportunidade, né, para que a gente tenha mais oportunidade. Eu acho que realmente assim, acho que é muito importante aqui que o BDMG tenha essa direção de mulheres, né, e isso é fantástico que isso ocorra, mas que são mulheres que estão atentas para esse espaço que ainda falta para as mulheres, né? Porque, por exemplo, há 20 anos que eu trabalho dentro de uma instituição e nunca fui convidada para fazer um concerto de orquestra, por exemplo. Aí eu tenho formação de regência orquestral e coral, né? E vários outros maestros assim convidados que estavam começando a carreira, né, já foram convidados. Desculpa te interromper. Sim. Mas eu queria fazer uma pergunta. Passaram 3 mulheres no coro. Na orquestra passaram quantas? Nenhuma. E, assim, eu acho, né, assim, eu acho uma pena, porque, inclusive, assim, dentro da própria instituição que eu trabalho, já passaram outras direções femininas e que ainda assim eu achei que, assim, bom, agora eu tenho esperança, né, assim, sempre me colocando à disposição, oferecendo para fazer algum concerto com orquestra, ou, né, assim, e nunca tive um convite, né, assim, para fazer um concerto sozinha ali com a orquestra, né. Então é isso, assim, eu acho que por isso a gente precisa tanto de ter essa conversa, né, assim, para que essas mulheres que estão na liderança, para que elas entendam que tem que ter esse espaço, né, porque senão a gente vai continuar nessa opressão, né, assim, nessa luta isolada, né, assim, quer dizer, isolada não, por isso que é tão importante saber que a gente está aqui e que é tão urgente a gente ter essa conversa, a gente ter esse olhar, né, para que a gente possa abrir e incentivar outras mulheres, né? Espero que eu, nos momentos que eu esteja ali regendo, assim, já tive algumas meninas falando, assim, se inspirando, algumas meninas que já se tornaram maestrinas, que já vieram me falar por alguma inspiração, que já foram meninas cantoras minhas, né? Então, acho que talvez isso, assim, né, de eu poder inspirar nesse sentido, assim, de estar aqui fazendo e a gente continuar essa conversa assim, para lutar e quebrar esses padrões, porque isso a gente já está em 2022, pelo amor de Deus, né, assim, e está muito lento esse processo, né. É isso. Obrigada, Lili. É para vocês verem, né, que são espaços muito hierárquicos, né, organizados em muita hierarquia. Isso faz parte não só da estrutura política desses lugares, né, da gestão desses espaços, mas também do próprio funcionamento musical, né, onde a gente tem o comando de regentes, de diretores e diretoras musicais, né, que organizam a performance, né, mas também internamente, né, dentro desses corpos, as pequenas chefias de naipe, né, ou instrumentos que assumem ali uma coordenação, uma organização do seu naipe, né, daqueles instrumentos ao qual pertence. Então, tanto no coro existem chefes de naipes, quanto a maestrina que está acima. Acima no sentido, né, porque é também uma forma de prática distinta, né, dos coletivos, onde né, as ideias musicais, a troca, como na Jazzminde acontece, né, que tem ali uma troca muito horizontal em relação ao interesse entre a produção daquela música, né? Então, nas orquestras, a gente tem uma hierarquia não só institucional, mas uma hierarquia da prática, né? E algumas mulheres que também precisam passar por esses cargos de chefia vão lidar com essa questão que a Lara fala, por exemplo, né, como eu vejo como a Lara é tratada por coralistas, principalmente homens, durante a prática, durante os ensaios, ela é realmente interrompida e questionada, né, publicamente. E isso eu jamais vi, eu estou lá desde 97, no Coral Lírico, nunca vi acontecer com nenhum regente homem. Então, eu queria chamar aqui a Flávia, que tem uma experiência, ela é uma musicista da Filarmônica de Minas Gerais há muitos anos e já passou por muitos grupos, né? E como que também a Flávia foi encontrando caminhos, né? Porque a gente conhece as queixas, né? Mas como que a gente pode internamente atuar, né, entre nós, tanto na sororidade, né? Eu acho que essa palavra aí a gente falou bastante, assim,
mas também, né, quando a gente também está nesses cargos de comando, né, como que a gente também tem que o que não acontece na fundação, por exemplo, né, e eu não tenho o menor pudor em dizer isso publicamente, né, mas também isso, como que a gente, nos cargos de chefia, nos cargos, né, em que a gente também está ali, está nas nossas mãos, chamar as pessoas, delegar as pessoas, reconhecer o trabalho das mulheres que estão à nossa volta. Então, vou chamar a Flavinha para contar para nós um pouco dessa trajetória dela. E é legal, ela fez um levantamento de números bem importantes, assim, para ajudar a gente a ver esse panorama, mas também contar como que a experiência dela levou a buscar alternativas. Bom dia. Eu queria agradecer também, né, por esse evento estar acontecendo e também por eu ter tido a oportunidade de falar, porque realmente da onde eu estou vindo, né, do meio erudito de orquestra, totalmente homem branco, assim, totalmente, né, as mulheres elas estão nas orquestras porque nos anos 70, lá nos Estados Unidos, alguém teve uma ideia de colocar um biombo, né? Eles colocam uma cortina. Então, a prova para você entrar numa orquestra, ela é atrás de uma cortina. Então, as pessoas que estão ali, elas não sabem se é homem, se é mulher, se é preto, se é branco. Não tem como, não existe mais, nos dias de hoje, esse julgamento, né? Mas o que eu mais estou pensando desde ontem, né, porque eu fiquei o dia todo aqui ontem, escutei, né, a gente conversou, escutei agora o que elas estão falando e tudo. E o que eu mais me pergunto é por que as mulheres não estão chegando lá na prova, né? Elas não, porque a gente tem oportunidade, né? As mulheres podem entrar numa orquestra, qualquer mulher, mas chega em número muito menor. E o que ela falou fez muito sentido. Essa coisa que ela estudou dentro da EMESP, o que estava acontecendo, por que as alunas... Porque a gente até conversou, né, sobre isso. Mas eu acho que tem muito a ver com esse assédio mesmo, sabe? Só um detalhe, assim, só te cortando, porque isso não acontece só em faculdade, não. Isso acontece também no meio profissional. No meio profissional, né? Claro. Nas montagens de ópera, isso sempre acontece. Não, também, claro. Né? Não, assim, claro, né? Claro. Então, assim, eu saí, eu sou de Juiz de Fora, né? Eu toco viola na Filarmônica de Minas Gerais. Eu sou profissional, eu já trabalhei na orquestra do Teatro Cláudio Santoro de Brasília, que foi meu primeiro emprego. Depois eu fui para a Orquestra Sinfônica Brasileira, no Rio de Janeiro. Depois eu entrei no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, toquei na Petrobras Sinfônica. Depois eu fui para Curitiba, para a Camerata Antíqua de Curitiba, e faz 10 anos que eu toco na Filarmônica de Minas Gerais. Então, assim, posso dizer que a metade da minha vida, tenho 42 anos, eu estou dentro de orquestras profissionais, né? E eu fiz... por que eu estou falando isso? Porque eu saí de um projeto social, né? Eu sou de Juiz de Fora, Minas Gerais, de família... Eu não vou dizer que minha família é pobre, porque a gente nunca passou fome. Mas a minha mãe, sozinha, né, cuidou de 5 filhos como professora do Estado de Minas, dava aulas à noite, trabalhou em biblioteca, enfim... Sempre. Ontem também veio uma colega aqui e falou: todo curso que tinha eu estava lá fazendo, de graça, né? E eu também. Então, eu comecei na música por causa desse projeto. Acho interessante que poucas meninas, né, da minha geração que começaram no mesmo projeto que eu seguiram realmente na música. Isso também é uma coisa que eu não tinha pensado antes de conversar com ela. Né? Porque ela falou, meu projeto tem um montão de menina, mas eu não sei o que acontece, que chega uma hora, quando vai ser profissional, elas somem. Né? Então, eu acho que é uma questão que está... Eu não sei como que a gente vai conseguir mudar essa realidade, mas encontros como esse fortalecem quem está na batalha por essa mudança. Né? Então, assim, eu trouxe os dados da orquestra, mas eu queria também contar para vocês que eu tenho também um projeto pessoal meu, né, como empresária mesmo, que eu até distribuí alguns CDs, mas eu tenho mais. Quem tiver toca-disco e quiser um CD, eu trouxe para todo mundo que quiser,
que é um grupo de mulheres, né, de música erudita, que é realmente a minha especialidade, né, de música contemporânea, que é uma música que já não muita gente está disposto a fazer, né, e são apenas compositoras mulheres, porque a realidade das compositoras ela me chama mais atenção do que até das instrumentistas no meu meio, sabe? Porque a gente tem a oportunidade de ir atrás de uma cortina, fazer uma prova e conseguir um trabalho. Né? Se a gente conseguir até lá, aprender a tocar e conseguir competir com aquele ambiente super competitivo, claro. Mas as compositoras, elas não têm nenhum acesso. Né? Então, quando eu comecei com o Quarteto Boulanger, eu percebi, porque a gente gravou um CD de um compositor, lá de Curitiba. E aí a gente falou, vamos tocar música de compositoras? Vamos. A gente é um grupo de mulheres, vamos tocar. Aí ficou uma olhando para a cara da outra assim, que compositora? Então, eu contei para vocês aqui que a metade da minha vida eu toquei em orquestra profissional. Eu já viajei pelo mundo todo, vários festivais internacionais, nacionais, muita coisa, eu fiz muita coisa, muita coisa, muita coisa. Eu não conhecia nenhuma compositora. Eu conhecia a Fanny Mendelssohn e a Clara Schumann, que eu já tinha ouvido falar, mas também nunca tinha tocado nada. Mas as compositoras brasileiras, as compositoras contemporâneas, ou até mesmo a compositora que ela citou, porque elas existem desde quando a música existe. Só que elas são caladas, elas são inaudíveis, sei lá, não sei como dizer isso. Sabe? Ninguém toca, ninguém toca. Então, eu fiz esse trabalho, mas desde ontem eu também já estou achando que é pouco, que dá para fazer mais coisa com essa vontade que eu tenho de... Porque é isso, gente, a gente tem uma dívida histórica com as mulheres compositoras, sabe? Então, eu trouxe tem uma instituição lá de Londres, né? Tem uma cantora lírica brasileira, Gabriela de Lácio, que ela fez uma fundação Doni, que é de compositoras, né, um trabalho, um levantamento, um site que tem um montão de compositoras e tal, e ela faz uma pesquisa anual, né? Então, da pesquisa dela, que é de compositoras, no Brasil, no ano de 2020 e 2021, no levantamento, foi tocada uma obra de uma compositora, pela Orquestra do Estado, pela OSESP. Uma obra, né, que a Orquestra de São Paulo tocou. Filarmônica de Minas Gerais, OSB, Orquestra de Porto Alegre, Sinfônica do Paraná, não tocou nenhuma compositora. E, para o próximo ano, quantas compositoras? Né? Então, é importante. Eu quis trazer isso. Eu sei que vai ter a palestra da Carol à tarde, que ela vai falar sobre isso. Mas, né, tanto quanto na música popular, também na música erudita, realmente, as compositoras elas são muito prejudicadas, né? Com questão ao espaço. E as orquestras, né? Então, eu mencionei que, em 1970, os Estados Unidos inventou colocar essa cortina, né, que fez com que essa realidade começasse a se transformar um pouco. Mas, por outro lado, a Orquestra Filarmônica de Viena, que é uma grande referência, porque o que a gente trabalha com tradição é um negócio tradicional. Né? Não tem como a gente querer também mudar, porque a orquestra está contando uma história. Né? A primeira mulher que entrou na Filarmônica de Viena foi em 1997. Em 1997 foi a primeira mulher que entrou lá. Uma arpista, se não me engano. Né? Porque não tem tantos arpistas homens no mundo. Né? Então, eles tiveram que botar uma arpista na orquestra. E a Filarmônica de Berlim foi em 1982, que teve um episódio com uma clarinetista que ganhou a prova, atrás do biombo. E, quando foi a votação dos músicos, ela só teve 4 votos. A orquestra tem mais de 100 pessoas, e 4 só que votaram nela. E ela ganhou a prova tocando atrás do biombo, mas não foi permitido que ela entrasse na orquestra. E, nas orquestras aqui do Brasil, né, nós temos, vou falar alguns números, mas é porque eu acho muito importante esses números. Né? Eu peguei esses números do Brasil, é um coletivo lá de São Paulo muito legal, que chama Frequência Dissonante, que está no Instagram, e elas vêm fazendo esses levantamentos, né, de várias, né, das orquestras, dos festivais,
e divulgando também compositoras, instrumentistas, elas estão fazendo um trabalho muito bacana. Então, assim, a Experimental de Repertório de São Paulo, que é uma orquestra jovem, né, uma orquestra digamos que é profissionalizante, né? Eles ganham uma bolsa, mas é uma orquestra de estudantes, né? Tem 94 integrantes e tem 22 mulheres. E alguns instrumentos, que isso também está em comum em todas as orquestras, né? Tá, contrabaixo, trompete, trombone, tuba, percussão, piano, geralmente não tem mulher nenhuma, né? Elas estão nas cordas, né? Principalmente, e, de repente, na flauta, no oboé, mas, né, nos metais, na percussão, não tem nenhuma mulher. A Sinfônica do Paraná tem 75 integrantes, tem 9 mulheres. Nenhuma em instrumentos de sopros e nenhuma na percussão. E digo que é falho, porque aqui também não fala quantas mulheres negras. Mas, assim, realmente, assim, na Filarmônica de Minas Gerais, eu fiquei pensando, eu acho que não tem nenhuma. Eu não me lembrei. Flávia, quantas mulheres tem na direção? Na direção, claro, vou chegar lá, vou chegar. Né? A OSESP tem 104 integrantes, tem 29 mulheres. A Municipal de São Paulo, 103 integrantes, 22 mulheres. A Filarmônica aqui, 88 integrantes, 22 mulheres. Nos cargos de chefia, né, que ela comentou, da hierarquia da orquestra, né, aqui na Filarmônica tem apenas 2 mulheres em posição de liderança. Né? Não, eu estou falando dentro da orquestra. Dentro da orquestra. Tem uma nos segundos violinos e uma na trompa, que são chefes de naipe. Né? Na estrutura da orquestra, desde a direção executiva, e uma equipe grande, né, para funcionar toda a estrutura de uma orquestra. Né? A gente tem apenas uma mulher na diretoria, né, aqui na Filarmônica, que é do marketing, que é a Zilka. Ela é a única diretora mulher. Todos os outros são homens, né? Desde o diretor artístico e toda a outra parte também da estrutura da orquestra. Comunicação, operação, produção, tudo homem. Tá? Elas também fizeram dos festivais, né, de julho de 2022. Né? O Festival de Gramado de 2023, né, que é de música erudita, tem 25 professores, vai ter 5 professoras. Né? Os festivais de julho, Londrina, 15 homens, 4 mulheres. Indaiatuba, 12 homens, 1 mulher. Ourinhos, 20 homens, 2 mulheres. Campos do Jordão, 36 homens, 6 mulheres. Curitiba, 51 homens, 24 mulheres. Ó, que legal. Né? Festival Vivo Rio, né? O Festival Instrumental do Vivo Rio. 15 homens e 0 mulheres. Não sei, não era o Cláudio Cruz? A Janete. Ah, tá, a Janete. Mas, mesmo assim, 51 homens, 24 mulheres. Eu queria te interromper um pouco para dizer que esse coletivo, Frequência Dissonante, além de fazer esse levantamento, elas mandam cartinhas para a direção dos festivais, quando esses números, né, vêm à tona. Né? Elas mandam cartinhas mal criadas. Mandam e elas estão criando briga. Então, assim, eu vejo. A primeira coisa que elas dizem, como assim? O festival pedagógico que começa dessa forma já começa mal, hein? É muito interessante. O trabalho é uma ótima ação. E muitas vezes a gente mesmo, eu sou muito ligada a elas também, a gente mesmo coloca o evento, fala, ó, o que está acontecendo, ó. Tal festival de música instrumental tem, sei lá, 0% de mulheres. Elas escrevem a cartinha, mandam para a organização, a produção. É incrível o que ela... Tem outro coletivo também, só para encerrar, que tem um nome curioso que chama Vozes Inaudiáveis. É um termo interessante isso. A gente falou, como a gente vai falar mulher invisibilizada, não ouvida, assim, inaudiáveis é um nome bem interessante, um conceito interessante. Né? Já. Não, mas era assim, o que eu tinha para dizer era mais ou menos isso, né? Porque a solução para isso aí a gente vai ter que ver como que a gente resolve, né? Mas eu acredito que tem a ver com essa questão do assédio, sabe? Porque eu tive um cargo de chefia no Teatro Municipal do Rio de Janeiro quando eu era jovem, eu era solteira, e eu me senti muito desrespeitada, sabe? E naquela época, talvez, eu não pensava que aquilo era machismo, sabe? Eu pensava que era porque eu era jovem, porque aquele pessoal estava lá, funcionários públicos, há 30 anos,
E eu cheguei naquela posição de liderança. Mas, na verdade, era machismo. Era machismo. Sabe, assim, é muito difícil ser uma mulher líder, né, num ambiente tão machista. Mas o que eu acho que a gente tem que ver é por que as mulheres não estão chegando aqui, né? Eu esqueci de um detalhe, assim, tem muita nas orquestras aqui no Brasil, né? Tem muita gente que vem, muitos músicos que vêm da Congregação Cristã do Brasil, que é uma igreja evangélica que tem orquestra e tem muita gente tocando, né? Então, assim, é uma fábrica de músico a congregação, né? Então, eu tenho vários colegas ao longo da minha carreira que vieram da congregação. Na orquestra profissional, né? Que saíram, que aprenderam lá, começaram lá e viraram músicos profissionais. Isso, tanto banda militar também, enfim. Mas na congregação, as mulheres só podem tocar órgão. Por que a gente não tem tantas mulheres na direção, né? Assim, por exemplo, no meu caso, na minha vivência, assim, eu comecei a estudar piano, né? Minha mãe sempre foi pianista, então comecei com 4 anos ali dentro de casa. E fui aprendendo meio que por ouvido, assim, de tanto que ela dava aula o dia inteiro. Então, assim, quando eu ia tocar música, eu já sabia a música até de cor, porque eu ficava ouvindo aquilo o dia inteiro, né? Então, por isso até eu desenvolvi o ouvido absoluto. Mas eu acho que, assim, talvez até por um reflexo desse patriarcado, sabe, assim, da mulher ficar oprimida, não sei. Mas eu tive esse estímulo. Assim, eu sou uma pessoa privilegiada de uma família branca. Meu pai é japonês, né? E até assim, interessante, porque ele é japonês e protestante, né? E ele conheceu minha mãe na igreja, os dois são músicos, né? Minha mãe era organista e meu pai era regente de coro. Então, ele se aproximou da minha mãe também. Assim, ele resolveu falar, eu vou reger o coro da igreja sem falar um A de português. Mas ele foi ali atrás para poder se aproximar da minha mãe e, através da música também, né? Eles se aproximaram. Mas, pelo menos no meu caso, assim, foi mais uma questão de não gostar de fazer música sozinha. Sabe, aquela coisa de ficar horas ali estudando música e virar concertista. Eu nunca tive mão para ser pianista concertista, né? Então, assim, o meu estímulo foi mais esse, assim, de querer fazer música coletivamente, né? Mas, realmente, eu acho que isso é mais um reflexo, assim, sabe? Assim, eu nunca tive essa coisa assim, eu quero ser líder, não... Assim, mas eu acho que é uma coisa um pouco nata também, né? Você não nasce líder. Eu acho que não é que é nato, assim, eu acho que é construído, assim, você tem que ter uma vontade realmente de estar ali e encarar aquela situação, né? Mas dentro da faculdade não tem essa coisa, assim, essa matéria, assim, como que você vai liderar, não tem nada disso, assim. Eu acho que você tem que construir ali na lida mesmo, e muita terapia para lidar com tanta gente doida, né? Com tanto ego. E eu, particularmente, eu acho, assim, minha mãe ela sempre fala isso, sabe, mulher é melhor em tudo, né? Mulher é melhor em tudo. E realmente, sabe, eu acho que, assim, a gente está ali dividindo, eu estou ali com 60 cantores ali e tal, mas, assim, já tive que, antes, assim, às 6 horas da manhã, já estou pensando, nossa, minha filha, a roupa do balé, papapá, o gato acabou, não sei o quê, tem que catar o cocô do gato, assim, tudo assim, ao mesmo tempo a gente tem 1000 coisas, assim, né? Assim, eu não consigo, assim, beleza, eu venho aqui hoje para esse debate, deixa eu me concentrar. Eu tenho 1000 outras coisas, né? Ontem eu estava fazendo um concerto aqui na biblioteca pública, eu tive que levar minha filha, né? Porque não tive como deixá-la com ninguém, então. E ela vai ser uma mulher empoderada também, porque ela tem que me acompanhar, ela tem que viver, ela tem que ver que é assim também, né? Assim, eu não vou ficar preservando ela, assim, protegendo ela. Acho que ela tem que participar disso também. E é assim que a gente forma mulheres, né? É muito comum as escolas de música, conservatórios, a gente ter professoras musicalizadoras no início, exatamente por essa questão do piano ser um instrumento dessas mulheres, né? Principalmente as mulheres mais velhas, quando a gente que entrou há mais tempo, né, nas escolas, as primeiras aulas, né, a percepção musical, por exemplo, que é uma coisa inerente a todos os instrumentos, quer dizer, eu posso estudar violino, mas a percepção musical é uma coisa em separado, geralmente é dada por mulheres. Então, é como a escola primária, é como a gente tem, né, as escolas, quem é que está cuidando das crianças nas escolas primárias? Mas, nas universidades, quem está dando aula? Né? Então, a gente tem um lugar dessa mulher, né, também dentro do ensino da música, muito estabelecido também, porque aí, na universidade, a gente vai entrar em outras disputas intelectuais e tudo. Né? Mas, na musicalização, lá no começo, é como as escolas primárias.
né? Quando a gente é pequenininho na música, a gente tem aula com mulheres, que é também um lugar de acolhimento, uma coisa muito maternal. E a mulher tem uma qualidade linda, que eu imagino como que é lá na Jasmine. Porque lá no Coral Lírico de Minas Gerais, nós somos, cotidianamente, no mínimo 70 pessoas trabalhando juntas, né? Mulheres, homens, né? Transgêneros, a gente tem, inclusive, transgênero na orquestra, né? A gente tem, então, eu falo juntos radicalmente, né? E não por uma questão política de linguagem, mas a gente tem que concretizar a nossa política, né? Dar concretude a ela. Mas quando a gente tem uma lógica de cuidado, todos os dias, algumas mulheres vão ali, preparam um café, levam um pequeno lanche para o coletivo, têm um cuidado, uma atenção ao todo, se preocupam, né? É o ar refrigerado, né? Os pequenos cuidados da sala. A gente vai ensaiar ópera, já vi mulher pegar e chegar com a vassoura varrendo o chão, porque a gente ia ter que fazer, né, exercícios no chão e o chão não estava limpo. Sempre à frente, né? A gente vê a quantidade de artistas no Brasil, claro que é a nossa realidade que a gente enxerga, a quantidade de produtoras mulheres, né? Os grandes executivos têm as suas secretárias. Então, o nosso lugar, que também é um lugar de cuidado, né? E é um lugar de empreendedorismo. Mas o que difere também no nosso lugar também é o poder, né? Aonde está o maior poder, aquilo que dá poder. Então, as curadorias, né, das orquestras, né? Quem escolhe os regentes convidados, músicos convidados, né, solistas, repertórios, né, não são as produtoras. Eu lembrei da palestra de ontem, da mesa que teve. Eu sou péssima para nomes, não lembro. Mas uma mana falou, né, do copinho de uísque, o branco com copinho de uísque da indústria de gravação, da indústria da música popular. É o mesmo cara, gente. É o mesmo. Né? Ele está na música popular, ele está na música instrumental, ele está no festival de qualquer estilo. É o mesmo carinha com um copinho de uísque na mão. Eu acho que o que a gente está vendo nesse seminário como um todo é que a gente tem um problema estrutural, né? E ele afeta todas as áreas do conhecimento, né? Todas as áreas de atuação, seja na produção, seja na música, né, das corporações, seja na música popular. A gente tem uma questão que é o machismo estrutural, que afeta a todos, a todas e a todes. A todos também, obviamente, né? Eu vou convidá-las a fazer uma fala final, e aí elas podem aproveitar e fazer algum comentário extra, né? Mas para a gente fechar a conversa, tá bom? Bem, vou começar então aqui. Comecei e termino aqui. Eu acho que em relação à música vocal, à intérprete, sem dúvida nenhuma, eu acho que bem falou a Letícia, né? Eu acho que essa questão acho que faz parte, né? Essa questão discriminatória, de assédio, né? Porque isso é assédio moral, né? Quer dizer, você fazer o seu trabalho como você, né? E ser questionada pelos homens como se você fosse uma incompetente, uma incapaz de perceber. Então, eu acho que faz parte também disso, sem dúvida nenhuma. A Jasmine está com um novo projeto que inclui uma cantora, Big Band com uma intérprete, que a gente já está levando a cabo, provavelmente já devemos estrear em breve. É um projeto com uma intérprete e com compositoras mulheres. A gente também só está trabalhando com compositoras mulheres. Estava conversando com a Débora, também aguardamos o momento em que a gente vai trabalhar só com arranjadoras mulheres também. E, para terminar, ontem a gente estava, no final, né, falando, e houve assim, né, a colocação de que, puxa, mas tem mulheres que não gostam de trabalhar em grupos femininos só, não é? Porque acham que não é... Enfim, por que só grupos femininos? Por que não mistos? Claro, isso no mundo ideal acontecerá. Eu acho que a gente está caminhando para isso, é como política de cotas, né? Eu acho que a gente deveria ter uma política de cotas também para mulheres negras. Enfim, por que uma política de cotas? Até que a gente consiga
que essa situação se torne justa finalmente, né? A gente vem de um histórico de discriminação muito antigo, milenar, né, e que a gente precisa quebrar, e a gente precisa de tempo, e a gente precisa, sim, visibilizar o trabalho artístico da mulher para poder prosseguir. Isso eu não tenho a menor dúvida. Né? E na experiência com a Jasmins, já vemos mulheres sopristas tocando muito mais do que tocaram há alguns anos atrás. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Assim. A gente vê, né, Débora, na própria SP Big Band, já existe, foi uma cota, na verdade, que foi definida, né? Uma mulher para cada naipe da Big Band, da SP. Eu acho que isso já é uma conquista. Não acho que seja por obra e graça da Jasmins, mas por obra e graça dessa mobilização, né? Deste acolhimento. Sinto que as mulheres que passaram a tocar os seus instrumentos de sopro, especialmente depois dessa experiência, estão muito mais empoderadas, muito mais seguras, porque foram acolhidas e conseguiram ouvir a sua própria voz. Né? E agora elas têm maior segurança para poder colocar essa voz mundo afora. Né? Então, é isso que eu digo. Sem dúvida nenhuma, eu defendo que a gente, no futuro, trabalhe sem esse tipo de cuidado, de reflexão, que seja naturalmente, organicamente justa essa distribuição de poder, de voz e de instrumentos. Né? Então, é isso. Muito obrigada. Agradeço mais uma vez poder estar aqui. E esses 2 dias estão sendo bem especiais, estão sendo um marco assim, para mim. Obrigada. E eu queria aproveitar também a oportunidade de dizer que eu sei que tem tantas compositoras aqui, né? E que eu gostaria, assim, que, se vocês quiserem entrar em contato comigo, para a gente tentar fazer alguma programação de mulheres compositoras dentro de composições corais, né? O que eu puder fazer, o que eu puder batalhar para que a gente consiga fazer essa programação, né, de mulheres. Eu acho que eu coloco assim, acho que é falha minha, mas que bom que eu estive aqui para abrir esse olhar. Então, quem sabe a gente consiga fazer esse diálogo de mulheres, a gente fazer um concerto lá no Palácio das Artes com as mulheres autoras, né? Acho que é importante isso. Né? O que eu puder fazer, me procurem, por favor. Tá? E muitíssimo obrigado pelo convite. Assim, foi uma honra enorme estar aqui com vocês. Estou assim, realmente lisonjeada, porque são mulheres maravilhosas aqui. Muito obrigado, viu? Obrigada ao BDMG. Eu até comentei na conversa que a gente teve antes aqui desse momento que eu percebo essa competição entre mulheres também, dentro do ambiente de trabalho, né? Tá faltando ainda esse machismo, ele está na estrutura mesmo da sociedade, sabe? Né, assim, as próprias mulheres, eu não sei como é no coral, se você tem problema com as mulheres também, mas eu acredito que sim, sabe? Eu acredito que as próprias mulheres já vão ficar com o pé atrás porque você é uma líder mulher, né? Então, infelizmente, eu também estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada, Beth, a Renata, né, pela oportunidade de vir falar sobre esse assunto tão importante, que é a minha bandeira mesmo, tem sido nos últimos 6 anos. Tenho CD para dar de presente para todo mundo que tiver toca-disco em casa. Quem não tiver, está nas plataformas digitais, o CD do Quarteto Boulanger, só de compositoras mulheres. E é isso, gente. Muito obrigado e estamos juntas. Queria agradecer mais uma vez a vocês. Falo uma coisa muito pequenininha, rápida, juro. Suziane Calácio, a presidente do BDMG Cultural, esteve no Vale do Jequitinhonha com a equipe dela num festival que eu produzo de cultura popular, ao longo de 2 dias, né? E me chamou muita atenção a maneira com que ela se colocava ali, naquele espaço, interessada na vida daquelas pessoas, né? Ela não estava ali dizendo, estou aqui representando uma instituição do Estado e querendo ser vista nesse lugar, né, como representante da instituição. Ela estava interessada em conhecer aquilo que era feito, né, aquilo que acontecia ali, em viver a experiência profunda, né, de ser atravessada pela experiência da cultura que estava sendo proposta ali. E ela se detinha na escuta
né? Eu me lembro quando ela sentou com Dona Cota, uma senhora de 87 anos de idade, ceramista, uma quilombola, e tudo acontecendo ao redor, assim, o pau quebrando ao redor, os grupos tocando, e Suziane ali, quieta ali, sentada, conversando e ouvindo Dona Cota. Eu acho que esse lugar assim, reflete muito toda a construção de um evento como esse, né? Pessoas capazes de ter interesse pela outra. E eu agradeço muito a vocês por terem construído assim este encontro.